O mistério da fazenda abandonada. Você já se pegou ouvindo histórias que, de tão estranhas, parecem impossíveis de serem verdadeiras? Pois bem, deixa eu te contar uma que, até hoje, não consigo tirar da cabeça. Tudo começou numa dessas cidades pequenas do interior, onde todo mundo se conhece e os segredos correm soltos entre as paredes das casas antigas. Eu estava visitando meus avós em São Bento das Lages, uma cidadezinha encravada no coração de Minas Gerais. Era o tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar, e as tradições são passadas de geração em geração como tesouros preciosos. Era julho, mês das festas juninas, e a cidade inteira estava em festa. Você sabe como é, né? Bandeirinhas coloridas enfeitando as ruas, fogueiras acesas nas noites frias, e aquele cheiro inconfundível de milho assado e quentão no ar. São Bento tinha uma energia diferente durante esse período, como se o tempo recuasse e as pessoas pudessem esquecer, mesmo que por alguns dias, dos problemas do dia a dia. Mas naquela visita, algo me chamou a atenção de uma forma que nunca vou esquecer. Minha avó, Dona Antônia, sempre foi uma mulher de muitas histórias. Cabelos brancos bem penteados, olhos vivos que pareciam enxergar além do que se via, e uma voz que te hipnotizava com cada palavra. Naquela noite, enquanto todos se preparavam para a fogueira, ela me puxou de lado e, com um olhar sério, começou a falar sobre algo que nunca havia mencionado antes. Você conhece a história da fazenda do Engenho Velho, não conhece? Ela perguntou, com um tom que misturava curiosidade e temor. Eu balancei a cabeça, sem saber do que se tratava. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar daquele lugar, apesar de ter passado tantas férias ali na cidade. Foi então que ela começou a contar. A fazenda do Engenho Velho é um lugar que todos aqui conhecem, mas ninguém fala muito sobre. Fica do outro lado da serra, numa parte onde quase ninguém vai, a não ser para cortar caminho durante o dia. Dizem que, à noite, o vento sopra diferente por lá, como se carregasse vozes antigas, lamentos de outros tempos. Quem já passou por ali depois do pôr do sol jura que sentiu uma presença, algo que te observa das sombras. Ela fez uma pausa, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo era diferente de tudo que ela já tinha me contado. Era como se a própria história tivesse vida, como se a fazenda não fosse apenas um lugar, mas algo vivo, que respirava e esperava. Minha avó continuou, agora num tom mais baixo, quase sussurrando, como se temesse ser ouvida por mais alguém. Aquela fazenda foi próspera um dia, quando o Coronel Carvalho ainda vivia. Dizem que ele era um homem poderoso, temido por muitos, mas respeitado por todos. Só que o coronel tinha um segredo, algo que poucos sabiam. Ele praticava rituais, invocava forças que ninguém deveria invocar. E numa dessas noites, algo deu terrivelmente errado. Desde então, a fazenda foi abandonada, e quem tentou morar lá depois não durou muito tempo. Eu tentei entender o que ela estava me dizendo, mas antes que pudesse perguntar mais, ela se levantou rapidamente e me mandou esquecer o que acabará de ouvir. Deixe essa história quieta, meu filho. Há coisas que é melhor não mexer. Mas você me conhece, né? Aquilo só serviu para atiçar ainda mais a minha curiosidade. Como eu poderia esquecer uma história dessas? A fazenda do Engenho Velho ficou na minha cabeça pelo resto da noite, como um enigma esperando para ser desvendado. E foi aí que eu soube, no fundo do meu ser, que precisaria descobrir a verdade por conta própria. Afinal, histórias como essa não surgem do nada. Elas têm raízes, e eu estava decidido a encontrar as da fazenda do Engenho Velho. Esse é apenas o começo, mas posso te garantir que o que aconteceu depois foi muito além do que eu poderia imaginar. Se você tem coragem, continue me ouvindo. Afinal, algumas verdades, por mais assustadoras que sejam, precisam ser contadas. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Depois daquela conversa com a minha avó, confesso que passei a noite inteira sem dormir direito. A história da fazenda do Engenho Velho martelava na minha cabeça como uma melodia inquietante, dessas que não desgrudam do pensamento. A escuridão do quarto, que normalmente me acalmava,
Parecia mais densa, mais pesada, como se o próprio silêncio estivesse carregado de segredos não revelados. Não sei se já te aconteceu algo assim, mas era como se cada sombra no canto do quarto, cada farfalhar de folhas do lado de fora, sussurrasse o nome daquele lugar. Na manhã seguinte, a cidade parecia a mesma, as ruas movimentadas, as pessoas cumprimentando umas às outras com aquele calor humano típico do interior. Mas, para mim, algo havia mudado. Eu via São Bento das Lajes com outros olhos, como se houvesse uma camada oculta de realidade, algo que só agora eu começava a perceber. E essa nova percepção me levava, inevitavelmente, à fazenda. Decidi que precisava saber mais, e para isso fui até a casa de seu Damião, o morador mais antigo da cidade, alguém que parecia carregar o peso de todas as histórias que São Bento já viu. Seu Damião era um homem reservado, com rugas profundas no rosto e olhos que pareciam ter visto mais do que deviam. Ele estava sentado em sua cadeira de balanço na varanda, como sempre, observando o movimento da rua sem realmente participar dele. Quando cheguei, ele me olhou de um jeito que me fez questionar se ele já sabia o que eu iria perguntar. Sabe, seu Damião, comecei, tentando parecer casual, minha avó me falou sobre a fazenda do Engenho Velho ontem. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar, mas parece que o senhor deve saber algo, não é? Por um momento, pensei que ele fosse simplesmente me mandar embora. Seu Damião tinha essa fama de não gostar de conversar sobre certos assuntos. Mas, para minha surpresa, ele me ofereceu um aceno para sentar e começou a falar, sem tirar os olhos da estrada à sua frente. A fazenda, ele começou, com uma voz rouca e carregada, já foi o coração de São Bento, sabia? Nos tempos do Coronel Carvalho, era um lugar de fartura, de festas que duravam dias. Mas a gente sabia que tinha algo errado lá, algo que não se podia ver, mas que se sentia. O coronel era um homem difícil de entender. Rico, poderoso, mas solitário. Nunca se casou, não tinha filhos. E dizem que ele guardava segredos. Segredos que só o Engenho Velho conhecia. Eu fiquei quieto, absorvendo cada palavra. Podia sentir o peso das histórias não contadas, aquelas que não chegavam aos ouvidos das gerações mais novas. Seu Damião continuou, agora com um tom que me fez arrepiar. O coronel era um homem de fé, mas não era da fé que a gente conhece. Ele tinha um quarto, no porão da casa grande, onde ninguém podia entrar. Era lá que ele passava as noites, depois que os empregados iam embora. Rezas, cânticos, coisas que ninguém entendia. E aí, um dia, simplesmente sumiu. Assim, do nada. Deixou tudo para trás, a casa, os móveis, até a comida na mesa. Só que, desde então, ninguém mais conseguiu viver naquele lugar. Ele parou, como se estivesse considerando o que ia dizer a seguir. A brisa quente da tarde passou por nós, mas o que eu senti foi um calafrio. Depois que o coronel desapareceu, continuou ele, vieram outras famílias, tentando a sorte na fazenda. Nenhuma ficou mais do que alguns meses. Ouvi histórias de gente que começou a ouvir as mesmas rezas no meio da noite, de sombras que se moviam sozinhas. O último que tentou ficou louco, dizem. Foi levado embora gritando, com os olhos vidrados de terror. E desde então, ninguém mais pisou lá. A fazenda foi engolida pelo mato, como se a terra quisesse esquecer dela. Eu me inclinei para a frente, cada músculo do meu corpo tenso. O senhor acredita nessas histórias, seu Damião? Ele virou a cabeça lentamente na minha direção, e os olhos que me encararam estavam carregados de uma verdade incômoda. Acreditar? Menino, essas histórias não precisam da minha crença. Elas são parte desse lugar, parte da nossa história. Você pode tentar ignorá-las, mas elas vão te encontrar. Porque essa terra lembra. Eu agradeci a ele, mas saí dali com uma sensação de vazio no estômago. Como se tivesse mexido em algo que deveria ter ficado quieto. A fazenda agora não era mais apenas uma curiosidade. Ela se tornará uma presença constante, uma sombra que parecia me seguir onde quer que eu fosse. E foi assim, com essas histórias ecoando na minha cabeça, que decidi ir até lá, ver com meus próprios olhos o que o Engenho Velho escondia.
Eu sabia que estava me metendo em algo grande, algo que poderia mudar a minha vida, mas a curiosidade, essa era mais forte que o medo. A inquietação crescia dentro de mim, como uma febre que não passava. As palavras do seu Damião e de minha avó ecoavam na minha cabeça a cada passo que eu dava pela cidade. Mas, por mais que tentasse esquecer, a fazenda parecia me chamar, como se soubesse que eu estava destinado a ir até lá. Tentei seguir com minha rotina, participar das festas, conversar com os amigos da infância, mas era inútil. A cada olhar para o horizonte, sentia o peso da fazenda no outro lado da serra, como uma presença silenciosa, esperando. Naquela manhã, eu decidi. Se havia uma verdade a ser descoberta, eu precisava vê-la com meus próprios olhos. Preparei uma mochila com o essencial, lanterna, uma faca que meu avô usava para caça, e um pouco de comida. Não sabia quanto tempo ficaria por lá, mas algo dentro de mim dizia que precisava estar preparado para o pior. Não mencionei nada a ninguém. Era um tipo de missão pessoal, uma jornada que eu sentia que precisava realizar sozinho. A caminhada até a fazenda não foi longa, mas cada passo parecia levar uma eternidade. Conforme me aproximava, a paisagem mudava. A vegetação se tornava mais densa, as árvores mais altas, como se guardassem aquele pedaço de terra com uma reverência sombria. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo som distante de um pássaro solitário. O ar estava carregado, como se a própria natureza soubesse que aquele lugar não era comum. Finalmente, após uma curva na trilha, eu a vi. A fazenda do Engenho Velho. A casa grande, outrora imponente, estava agora coberta de trepadeiras e musgo, as janelas como olhos vazios que observavam sem realmente ver. O portão de ferro, meio torto e enferrujado, rangeu quando o empurrei, como se há muito tempo ninguém mais tivesse ousado passar por ali. Meus passos na terra seca soaram altos, quase desrespeitosos, como se eu estivesse interrompendo algo sagrado. Aproximando-me da casa, pude ver detalhes que antes eram apenas descrições vagas nas histórias que ouvi. As paredes de pedra ainda estavam sólidas, mas havia marcas nelas, símbolos esculpidos que eu não reconhecia. A porta da frente estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim por alguém que esperava meu retorno. Respirei fundo e, com um empurrão suave, entrei. O interior da casa estava mergulhado na penumbra. A luz que entrava pelas frestas das janelas projetava sombras distorcidas nas paredes, criando formas que pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente para elas. O ar era pesado, abafado, como se carregasse o peso de anos de silêncio. Meu coração batia forte, cada batida ecoando nos meus ouvidos como um tambor de guerra. Era difícil explicar, mas eu sentia que a casa estava viva, que observava cada um dos meus movimentos. Comecei a explorar os cômodos, cada um mais escuro e vazio que o anterior. Tudo estava exatamente como tinha sido deixado, móveis cobertos de poeira, quadros tortos nas paredes, um relógio parado, marcando uma hora esquecida. Mas havia algo mais, uma sensação de ser observado, de que eu não estava sozinho. A cada passo, senti uma presença ao meu redor, algo que não podia ver, mas que estava lá, me rondando. Foi no porão que as coisas mudaram. A porta de madeira estava trancada, mas não com uma fechadura normal. Era um tipo de trava antiga, enferrujada e resistente. Com algum esforço, consegui abrir e descer as escadas, que rangiam a cada passo, como se reclamassem da minha intrusão. O porão era o coração da fazenda, e eu sentia isso antes mesmo de ver o que estava lá. A escuridão era quase total, e precisei acender a lanterna para conseguir enxergar. As paredes de pedra estavam cobertas com inscrições, símbolos que agora eu via claramente, alguns eram conhecidos, mas a maioria, completamente estranha. Havia velas gastas espalhadas por toda a parte, como se algum ritual tivesse sido interrompido de forma abrupta. No centro do porão, havia um círculo esculpido no chão, rodeado por símbolos ainda mais complexos. E, no meio desse círculo, um objeto pequeno, mas que parecia pulsar com uma energia própria. Era um amuleto, feito de algum tipo de metal escuro, coberto de runas e gravuras. Assim que a luz da lanterna bateu nele, senti um calafrio profundo,
como se algo dentro de mim tivesse sido tocado por aquela presença. De repente, o silêncio foi quebrado. Um som baixo, como um sussurro distante, encheu o ar ao meu redor. Não era uma voz humana, mas algo mais profundo, como se viesse das próprias entranhas da terra. Meu coração acelerou, e eu soube que precisava sair dali, mas meus pés pareciam presos ao chão, como se algo invisível me segurasse. O sussurro se intensificou, e as sombras ao meu redor começaram a se mover. O ar estava gelado agora, cada respiração era um esforço, como se a própria atmosfera estivesse contra mim. A lanterna tremia na minha mão, e, por um momento, tudo ficou escuro. Foi nesse instante que senti, uma mão, gélida e fantasmagórica, tocou meu ombro. Virei-me instintivamente, mas não havia ninguém. Só a escuridão, densa e impenetrável, me cercando. Naquele momento, soube que precisava sair dali. Larguei o amuleto, que caiu ao chão com um som seco, e corri, subindo as escadas tão rápido quanto minhas pernas permitiam. O som do sussurro me seguiu, cada vez mais alto, até que consegui sair da casa e fechar a porta atrás de mim. Respirei fundo o ar frio da noite, tentando acalmar meu coração disparado. A fazenda estava em silêncio novamente, mas eu sabia que não estava sozinho. Algo tinha sido despertado, algo que não deveria ter sido tocado. E eu sabia, no fundo, que aquela história estava longe de acabar. Mesmo agora, ao te contar isso, sinto que aquela mão gelada ainda está em mim, como uma marca invisível que carrego desde então. A fazenda do Engenho Velho não era apenas uma lenda, e o que quer que eu tenha encontrado lá dentro, bem, não é algo deste mundo. Depois daquela noite na fazenda, minha vida mudou de um jeito que eu nunca poderia ter imaginado. O que aconteceu lá dentro não ficou apenas naquele lugar. Eu trouxe algo comigo, algo que não consigo explicar completamente. Mas vou tentar, porque você precisa entender. Nos dias que se seguiram a minha visita à fazenda do Engenho Velho, tudo parecia diferente. Não apenas ao meu redor, mas dentro de mim. Você já teve a sensação de estar num lugar familiar, mas tudo parece ligeiramente deslocado, como se uma parte de você estivesse vendo o mundo através de um véu. Foi assim que me senti, como se a realidade tivesse se torcido, me deixando preso entre o que eu conhecia e algo muito mais sombrio. As primeiras noites foram as piores. Fechava os olhos, e o que via não era o conforto do meu quarto, mas sim o porão da fazenda, com aquelas paredes cobertas de símbolos e o amuleto no centro do círculo. Só que, ao invés de estar sozinho, eu sentia uma presença ao meu lado, uma sombra que nunca deixava meu campo de visão, mas que eu nunca conseguia olhar diretamente. Era como um peso, uma pressão constante sobre meu peito, e toda vez que tentava afastar aquela imagem, ela voltava com mais força. O mais estranho, no entanto, foi o encontro que tive dias depois. Eu estava na praça da cidade, tentando distrair a mente, quando um homem que eu nunca tinha visto antes se aproximou de mim. Ele parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. Vestia roupas simples, mas seus olhos, havia algo nos olhos dele que me fez sentir um frio na espinha. Você foi à fazenda, não foi? Ele perguntou, direto, sem introdução. Minha reação foi de puro choque. Como ele sabia? Eu não tinha contado a ninguém sobre minha visita, e ainda assim, lá estava ele, olhando para mim como se soubesse tudo. Eu balancei a cabeça, tentando disfarçar o nervosismo, mas ele continuou a falar, aproximando-se como um predador que vê sua presa encurralada. Você não devia ter mexido no que estava lá. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Aquelas palavras me atingiram como um golpe, cada sílaba carregada de uma verdade que eu não queria encarar. Tentei me afastar, mas o homem me segurou pelo braço, seu toque firme, quase doloroso. Escute-lhe, ele disse, os olhos fixos nos meus. O que você viu lá dentro, o que você tocou, faz parte de algo muito maior. O coronel não apenas desapareceu. Ele foi consumido, absorvido por aquilo que ele tentou controlar. E agora, isso está dentro de você. Eu puxei meu braço com força, finalmente me libertando. Não sabia o que dizer, minha mente estava em turbilhão. Mas ele continuou,
com uma voz que parecia vir de todos os lados, não apenas da sua boca. Você vai começar a ver coisas, ouvir coisas. Não confie em ninguém, nem mesmo em você. O que quer que tenha sido acordado, vai tentar te manipular, te quebrar por dentro, até que você não seja mais você. Eu saí dali o mais rápido que pude, o coração disparado e a mente uma confusão. Mas as palavras dele ficaram comigo, como um eco sombrio que reverberava em minha alma. E foi então que tudo começou a piorar. As visões vieram primeiro. Eu podia estar andando pela rua, ou sentado no meu quarto, e de repente, a paisagem mudava. Eu não estava mais onde deveria estar. Via cenas da fazenda, mas elas estavam misturadas com lembranças minhas, como se minha mente estivesse sendo invadida por memórias que não eram minhas. Via o coronel, seu rosto distorcido pelo desespero, murmurando palavras que eu não entendia, mas que sentia no fundo dos ossos. Mas não eram apenas visões. Eu comecei a perder o controle sobre o tempo. Podia estar fazendo algo e, de repente, me encontrava em outro lugar, sem lembrar como tinha chegado lá. Uma vez, acordei na beira do rio, com a água gelada lambendo meus pés, e sem ter a menor ideia de como havia parado ali. E sempre, aquela presença ao meu lado, uma sombra que se movia junto comigo, mas que eu nunca conseguia encarar diretamente. A realidade se tornou fluida, maleável, como se eu estivesse preso num sonho do qual não conseguia acordar. E o pior de tudo é que não sabia mais o que era real. Minha própria mente havia se tornado um campo de batalha, onde eu lutava para manter o que restava de sanidade. Foi então que percebi a verdade que o estranho havia tentado me avisar. O que eu havia despertado na fazenda do Engenho Velho não era apenas uma entidade externa. Ela estava dentro de mim, infiltrando-se em cada pensamento, cada memória, até que eu não soubesse mais onde terminava e onde ela começava. E enquanto estou aqui, falando com você, sei que essa presença está me ouvindo também, esperando pelo momento certo para assumir o controle total. Agora, tudo o que posso fazer é lutar contra isso, manter o que resta de mim intacto. Mas a cada dia que passa, sinto que estou perdendo essa batalha, que estou me tornando algo que não sou. E o pior de tudo é que não sei como parar isso. Porque, talvez, já seja tarde demais. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria posto os pés naquela fazenda. Mas agora, tudo o que resta é a luta. E te digo isso, com toda a sinceridade, cuidado com as portas que você escolhe abrir. Algumas delas podem não ter volta. Você ainda está aí, me ouvindo? Espero que sim, porque o que vou te contar agora é o mais difícil de tudo. Depois do que aconteceu naqueles dias, minha vida nunca mais foi a mesma. E o que aconteceu depois? Bom, vamos por partes. Eu já te disse como comecei a perder a noção do tempo, como as visões se tornaram mais frequentes, mais intensas. Mas não te contei o pior, a sensação de que eu estava sendo consumido por algo que não era apenas externo, mas que fazia parte de mim. Era como se minha própria essência estivesse se fragmentando, pedaço por pedaço, até que eu mal conseguia lembrar quem eu era de verdade. E foi então que aconteceu algo que eu jamais poderia ter previsto. Uma noite, enquanto tentava encontrar algum alívio no sono, fui despertado por um som. Não era um barulho comum, não. Era um som profundo, quase um lamento, que parecia ecoar do fundo da minha alma. Quando abri os olhos, vi que não estava mais no meu quarto. Estava na fazenda. Mas dessa vez, algo estava diferente. A escuridão ao meu redor era densa, opressiva, como se o próprio ar estivesse contra mim. Tudo parecia distorcido, como se eu estivesse vendo o mundo através de um espelho quebrado. As paredes da casa pulsavam, como se fossem parte de um organismo vivo, e o chão tremia sob meus pés, como se estivesse prestes a se abrir e me engolir. Eu sabia que estava sonhando, ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia real demais para ser apenas um pesadelo. Aquele lamento, aquele som que havia me despertado, continuava, ecoando pelos corredores da casa, me guiando, me atraindo para o porão, como uma maré que eu não podia resistir. Desci as escadas, sentindo o peso de cada passo. Quando cheguei ao porão,
o ar estava denso, carregado de uma energia que parecia vibrar no próprio chão. E lá estava ele, no centro do círculo, o amuleto que eu havia visto antes. Só que agora, ele não estava inerte. Ele brilhava com uma luz fria, uma luz que parecia vir de dentro, como se algo estivesse tentando escapar dele. E foi então que eu entendi. Não era apenas um amuleto. Era uma prisão. O coronel, ou o que restava dele, estava preso ali, junto com a coisa que ele havia tentado controlar. E agora, aquilo estava tentando se libertar, usando a mim como canal. O lamento se intensificou, tornando-se quase insuportável. Eu senti uma pressão em minha cabeça, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente, tomar o controle. Cada pensamento meu era um campo de batalha, cada memória, uma trincheira que eu lutava para proteger. Mas então, uma voz, diferente de todas as outras, se fez ouvir. Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo, distante, como se viesse de outra época, de outra vida. Lute, ela disse, firme, mas com um tom de urgência. Não deixe que tome conta de você. Eu não sabia de onde vinha aquela voz, mas me agarrei a ela como uma tábua de salvação. Concentrei-me em cada palavra, em cada comando, tentando afastar a escuridão que estava se apoderando de mim. E foi assim, com uma força que eu não sabia que possuía, que comecei a empurrar de volta, a recuar daquela presença que estava tentando me dominar. O lamento se transformou em um grito de raiva, de frustração. O amuleto começou a brilhar mais intensamente, e eu senti como se algo estivesse sendo arrancado de mim, algo que não pertencia mais ao meu ser. Foi então que acordei, suado, ofegante, mas de volta ao meu quarto. O som havia desaparecido, e a escuridão ao meu redor era apenas a da noite comum. Mas eu sabia que aquilo não havia terminado. Que a luta ainda estava longe de acabar. Nos dias seguintes, as visões diminuíram, e a sensação de estar sendo observado começou a desaparecer. Mas, mesmo assim, algo dentro de mim ainda estava quebrado, como se uma parte de mim tivesse sido deixada naquela fazenda. Eu sabia que o perigo não havia passado, que aquilo que eu havia despertado ainda estava lá, esperando, observando, buscando uma nova oportunidade. E aqui estou eu, contando isso para você, porque preciso que você entenda. Preciso que saiba que há forças nesse mundo que não devemos subestimar, que há portas que nunca deveriam ser abertas. E se um dia você se deparar com algo semelhante, espero que se lembre das minhas palavras. Porque, no final das contas, a fazenda ainda está lá, na outra margem da serra, esperando por sua próxima vítima. E eu ainda sinto, em alguns momentos, aquela presença, aquela sombra que nunca me deixou completamente. Eu luto contra ela todos os dias, mas sei que a batalha é interminável. Então, por favor, se você valoriza sua sanidade, não vá até lá. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas, e alguns segredos, perigosos demais para serem descobertos. E agora, ao fechar os olhos, sinto que aquele lamento distante ainda está comigo, um eco que nunca se dissipa. Pode ser que, um dia, ele me alcance novamente. E, se isso acontecer, só espero ter a força para continuar lutando. Porque, no final, o que quer que esteja preso naquele amuleto, ainda está lá, esperando, planejando. E talvez, só talvez, ele nunca tenha realmente me deixado. Prepare-se para não só ouvir, mas viver o terror como nunca antes. O jogo de tabuleiro Eldritch Horror não é apenas um jogo, é uma jornada imersiva no desconhecido, onde cada decisão pode ser sua última. Desafie seus medos ao lado de amigos e mergulhe em uma história cheia de aventura, mistérios e criaturas aterrorizantes. Clique no link da descrição e comece sua aventura no universo de horror que vai testar sua coragem e deixar sua mente à beira da sanidade. Não deixe para depois, o horror está à espreita. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assombradas.
Basta clicar em um dos dois vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.